Oi gente, tudo bem? Na aula passada, nós vimos que existem 4 maneiras diferentes de se pronunciar a letra X. E vimos primeiramente a letra X pronunciada como CH. Vimos também algumas palavras homófonas, ou seja, de mesma pronúncia e de significados e escritas diferentes, entre a letra X e a letra CH. Vamos agora ver quais são as regras que se aplicam quando a letra X é pronunciada como S e como Z. Ok? Vamos lá. A letra X não é apenas pronunciada como CH. Por isso, para se estudar melhor as diferentes pronúncias dessa letra, é melhor que analisemos também a partir das exceções. Então vamos ver quais são as exceções. Nós vimos que a maioria das palavras com X, ou muitas delas, são pronunciadas como sh, mas tem algumas exceções. Quais são as exceções? Se a palavra começa com a sílaba EX, precedendo uma vogal, a letra X terá som de Z. Então, se eu tenho EX mais vogal, a letra X é igual a Z. Então, vejamos. Exato, exalar, exagerar, exagero, exame, exato, exausto, executar, exemplo, exibir, êxito, exorcizar, exótico. Percebem? Temos aqui a letra E, a letra X e uma vogal. Nesse caso, temos uma vogal A, temos aqui uma vogal E, uma vogal I e uma vogal O. Então, não importa qual vogal esteja depois de EX, sempre será pronunciado como Z. EX mais vogal igual Z. Beleza? Agora, como a letra X é pronunciada como a letra S? A letra X terá som de S sempre quando precede uma consoante. Então, nós vimos, se temos a letra E, X e vogal, temos então a letra Z. Se temos alguma letra, a letra X e depois uma consoante, então temos a letra S. Vejamos. Expectativa, experiente, explorar, exportar, exceção, extensão, extinguir, extinto, extrair, extremo, texto. Podemos ver nessas palavras uma vogal, a letra X e uma consoante. Sempre que a letra X estiver antes de uma consoante, será pronunciada como S. Então aqui temos a consoante P e aqui temos a consoante T. Agora vejamos outras palavras. Aqui, por exemplo, temos a consoante C. Continuando, sexta, exceção, e não exceção, ok? Mas sim exceção, excelente, excêntrico, excepcional, excerto, excesso, exceto, excitar, escusa, cuidado, não é excusa, mas sim escusa, ex-marido, ex-namorado, ex-professor. Aqui, na verdade, é uma exceção, porque a letra X, como dizendo que uma pessoa não é mais aquilo, por exemplo, ex-marido, já foi marido, não é mais. Ex-professor, já foi professor, não é mais. Esse prefixo ex, com um hífen, guion, hífen, sempre vai ser pronunciado como ex, e não ex, tudo bem? Mas sim ex. Então, podemos ver, todas as vezes que a letra X precede uma consoante, então é pronunciada como um S. Tudo bem? Vamos voltar naquela tabela para vermos se essa regra de fato se aplica, essas regras. Letra Z, EX, vogal. EX, vogal. EX, vogal. Então,
Z, exato, exemplo, êxito. Mas e aqui? X, consoante, então som de S, experiência. X, consoante, então som de S, excitar. X, consoante, texto. Existem algumas exceções? Sim, existem algumas exceções. Por exemplo, a palavra auxílio é pronunciada como S, mas porque é uma exceção, auxílio. Algumas outras exceções, temos também as palavras, além de auxílio, máximo, próximo, sintaxe. De novo, máximo, próximo, sintaxe. Essas palavras são algumas outras palavras que também são pronunciadas como S. E essas duas palavras são as mais comuns. Lembrem-se que todas as vezes que tivermos palavras derivadas, a pronúncia será a mesma. Por exemplo, máximo, maximamente. Temos uma exceção? Sim, a exceção maximizar. Embora seja uma palavra derivada de máximo, é uma exceção, ok? Exceção. As outras palavras, sim, vão ficar iguais. Próximo, proximamente, proximamente. Tudo bem? E mesmo aquelas outras palavras. Auxílio, auxiliar e todas as palavras conjugadas com um auxiliar. Eu auxilio, tu auxilias, ele auxilia, nós auxiliamos, eu auxiliei, você auxiliou, eu auxiliarei. Todas as palavras derivadas desse verbo auxiliar terão essa mesma pronúncia. Tudo bem? Então lembre-se, máximo, próximo, sintaxe e auxílio. E a única palavra derivada que a regra não se aplicará é maximizar. Todas as outras palavras derivadas, a regra se aplica. Vamos continuar? Vejamos então algumas palavras homófonas escritas com X e com S. Temos aqui expiar. Expiar significa redimir, de redenção. Por exemplo, eu posso dizer, Jesus expiou meus pecados. Significa, Jesus redimiu mis pecados. Jesus redimiu meus pecados. Mas espiar com S significa espionar. As duas palavras significam a mesma coisa em português. Espiar, espionar. Pare de espiar os outros. Tudo bem? Outras palavras, extrato. Extrato com X significa registro de movimentos de uma conta de banco. Por exemplo, sempre analiso o meu extrato bancário. Mas eu também posso ter extrato com sentido de algo extraído. Por exemplo, use extrato de tomate nessa receita. Ou seja, aquela coisa que é extraída do tomate. Temos também a palavra extrato com a letra S, que significa camadas. Extrato com S pode ser camadas de solo ou de outras coisas. Por exemplo, o solo é formado por diferentes estratos. Um exemplo também, temos a estratosfera. Estratosfera é o que? É uma camada da nossa esfera, da Terra, por exemplo, uma camada específica da Terra, estratosfera. Se escreve também com S, então a palavra derivada de extrato. Outras palavras, espectador. Uma pessoa que é um espectador, nossa, é difícil falar, espectador com X, significa uma pessoa que tem expectativa. Ou seja, todos que estavam no hospital eram espectadores do nascimento do bebê, estavam esperando, tinham expectativa do nascimento do bebê. Porque, nesse caso, espectador é derivado da palavra expectativa. Confesso que essa não é uma palavra muito usada no português. É mais fácil dizer, todos que estavam no hospital tinham a expectativa do nascimento do bebê. Agora está melhor. Tinham a expectativa do nascimento do bebê. Essa é a forma mais comum que um brasileiro diria. Por quê? Porque espectador pode confundir com espectador, que é a pessoa que assiste a alguma coisa, no sentido de que está vendo, observando alguma coisa. Então, o filme já foi visto por milhares de espectadores. Tinha uma plateia
milhares de pessoas na plateia, alguma coisa do tipo. Então, espectadores com S significa plateia, pessoas que viram alguma coisa. Se eu coloco espectadores nesse sentido, não é no sentido de expectativa, mas eu estou vendo o nascimento do bebê. Agora, se eu coloco um com X, é que eu estou esperando o nascimento do bebê. Tudo bem? Outra palavra, externo. Externo, com X, significa exterior, aquilo que está de fora. Então, por exemplo, aquele país receberá apoio externo para superar os problemas, seja uma crise política, econômica, militar, não sei. Então, externo significa de exterior, aquilo que está fora. Agora, externo com S é um osso do tórax, tudo bem? Então, para realizar a cirurgia ao coração, o cirurgião fez um corte no externo do paciente. Externo é um osso do tórax. E essa foi a nossa segunda parte da aula sobre as pronúncias das letras X. Na próxima parte, vamos continuar a ver como o X é pronunciado como KS. Quais são as regras que se aplicam? Beleza? Até mais!